Mas tu és um Bitcoiner. Sim, sim. Mas és um Bitcoin maxi? Sim, maximalista. Ok, um maximalista de Bitcoin. Se calhar sou o primeiro que passa por cá. Não. Já sei que tiveram aqui várias, Não és várias o primeiro. pessoas. Talvez não. Não. Mas a crítica em geral é... Há pessoas que olham para a descentralização como um espectro e aquilo que os bitcoiners dizem é que não. Ou seja, ou é ou não é. E se formos a ver para as várias... Se olharmos e analisarmos as várias blockchains que existem aqui neste momento, aliás, o Nakamoto, curiosamente, nem utiliza o termo blockchain, no white paper fala em time chain. Time chain? Sim, foi um termo que acabou por ganhar popularidade. Mas a verdade é que a grande vantagem de uma blockchain é de facto a sua imutabilidade e a sua descentralização. E olhando aqui para as características das várias blockchains, só a Bitcoin é que dá essa mesma garantia. E como tal, construir o que quer que seja. Não é que a questão dos contratos inteligentes e enfim, todas essas questões não tenham valor. O que eu acho, na minha visão, é que estão a ser construídas no fundo sobre uma base que não é sólida. E realmente, se é para acrescentar valor, tem de haver solidez aqui na base, porque senão mais vale fazer numa base de dados centralizada SQL e vamos embora. Mas o que é que tu entendes valor no caso da Bitcoin? O que é que eu entendo por valor? Qual é que é Porque o valor que a Bitcoin criar traz? valor. Como é que tu crias valor com a Bitcoin? Como é que eu crio valor com a Bitcoin? A grande proposta de valor de Bitcoin é, no fundo, acabar, digamos assim, com o monopólio da oferta de dinheiro que os Estados e que os bancos centrais acabam por ter no panorama atual. Esse é o grande valor, digamos assim. Eu gosto muito da analogia do Senhor dos Anéis, ou seja, existe este anel todo poderoso que, enquanto não for destruído, acaba sempre por trazer o pior daquilo que o ser humano tem. Ou seja, nós sabemos que o poder tem uma capacidade brutal de corromper a moralidade aqui das pessoas, e aquilo que nós podemos observar é que não existe poder mais grandioso do que a questão do controle sobre o dinheiro, sobre algo pelo qual as pessoas estão dispostas a trocar o seu tempo, o seu sangue, o seu sangue, suor e lágrimas. Mas tu não achas que a Bitcoin, desse ponto de vista, é mais uma ferramenta do que propriamente a criação de valor em si mesmo? Sim, sem dúvida. Ou seja, o dinheiro não cria valor em si mesmo. Portanto, claro, o dinheiro tem utilidade direta, não tem utilidade direta. Pronto. Serve para trocar por bens e serviços. E sem dúvida que nós não estamos aqui para maximizar também a nossa conta bancária, não é? A nossa conta de SATs, ou o que quer que seja o nosso património financeiro. Acho que isso também é uma questão que muitas vezes falta aqui a quem se apelida de... E quem tem vendido aqui essas questões mais relacionadas com as finanças pessoais, não é? Porque acima de tudo, o nosso tempo é que é a nossa verdadeira riqueza, não é? É o ativo que é verdadeiramente escasso. E aquilo que nós olhamos... O que nós transacionamos é tempo, sempre. Exatamente. Aquilo que nós vemos nas cidades modernas é que acaba por ser... as pessoas acho que acabam por não ter bem essa noção interiorizada e acabam muito mais por utilizar o seu tempo para maximizar o dinheiro em vez de utilizar o dinheiro para maximizar o tempo. Não sei se me faz entender. E acho que, por acaso, a questão do sistema económico atual, particularmente então a moeda fiduciária, acho que acaba por incentivar e fazer com que as pessoas olhem mais assim para o dinheiro. Para o dinheiro como o objetivo final, em vez da ferramenta que estavas a falar. Agora repara, nós aqui já discutimos em termos de todo o dinheiro disponível no planeta, não é? Vamos esquecer a Bitcoin. Portanto, temos 97 ou 98, não sei quantos % do dinheiro que é aplicado não na produção, não na economia real, mas em termos especulativos. Ou seja, é dinheiro de investimento especulativo. Que tem a ver com bolsas, tem a ver com apostas de que tal bem vai ter um preço X, mais outro bem que vai ter preço Y. Portanto, no fundo é especulativo, efetivamente. Qual é o papel que o Bitcoin pode ter nisto? Muitíssimo. Pronto, eu acho que essa é a ponta essencial, não é? A Bitcoin é um movimento que quer, sem dúvida, promover a desfinanceirização da economia. Porque aquilo que nós temos com a moeda fiduciária, quando a moeda perde valor, reparem que... Porquê que ela perde valor? Já não tocámos nesse ponto, só para... Perde valor, é assim, existem várias teorias, também aqui um bocadinho
onde acabam por chocar os austríacos com os keynesianos, mas a visão dos austríacos é que a perda de poder de compra associada à moeda deriva sempre do aumento da oferta da mesma, ou seja, à medida que nós aumentamos a quantidade de dinheiro, não é? Se nós tivermos uma determinada quantidade fixa de bens e serviços, se eu vou aumentando a quantidade de dinheiro na economia, não é? O dinheiro sendo uma representação dos bens e serviços na economia, eu se duplico a quantidade de dinheiro, não é? Cada unidade que eu tinha vai dar para metade daquilo que me dava. Mais dinheiro pelos mesmos produtos. Exatamente. Leva ao aumento de preço. Eu acho que a forma de realmente olhar aqui para esta visão que nós precisamos de expansão monetária é mesmo perguntar coisas básicas. De que forma é que eu imprimir uns pedaços de papel e aumentar uma determinada quantia de dígitos numa conta de um banco comercial no BCE vai fazer efetivamente trazer mais bens e serviços e acabar com a pobreza de uma pessoa que esteja, por exemplo, em Trás-os-Montes, ok? Acho que a crítica à visão keynesiana acho que deve ser muito assente nestas perguntas básicas, quase olhar mesmo para o Paul Krugman, que se calhar será a grande figura, diria, nos dias de hoje, pelo menos mais conhecida, e quase tratá-lo quase como se fosse uma criança e fazer recebeu estas... um prémio Nobel. Sim, recebeu o prémio Nobel recentemente, sim. E fazer estas mesmas perguntas mas básicas. Mas a razão porque se aumenta o dinheiro, ou se aumenta a quantidade de dinheiro que há na economia, não é para trazer mais riqueza a nenhuma pessoa, é para financiar o Estado, não é? É assim, o isso Estado... não é uma verdade aceite em geral nas duas escolas? Eu acho que também tem a ver com aquilo que nós falamos, que é, tu tens uma parte do dinheiro que está sempre a fugir para a área especulativa. Sim, era isso que eu ia tocar, portanto, porque acabei por não ter a oportunidade de desenvolver. Tens uma bola gigante na área especulativa e o dinheiro foge para lá, logo depois não tens na economia real, portanto. Exatamente. E eles começam a produzir mais dinheiro. Ou seja, a questão é que a inflação acaba por incentivar a especulação, acaba por contribuir para o aumento da preferência temporal das pessoas. Ou seja, nós, se olharmos, já agora para dar um contexto da preferência temporal, nós falamos aqui da questão de que os humanos têm sempre prioridade sobre o presente face ao futuro, não é? Há também o famoso teste do Marshmallow, não sei se já ouviram falar, não. Que é um teste de psicologia que fizeram na década de 70, creio eu, que é esta ideia de, puseram, creio que foi com crianças inclusive, em que a ideia era ver, ok, eu tenho a possibilidade de dar-te um marshmallow agora, ou daqui a 15 minutos tu podes ter 2. E depois tiveram a ver os miúdos que esperavam, que aguentavam, e aqueles que não resistiam e comiam logo marshmallow. E depois a conclusão que chegou é que as pessoas que tinham essa capacidade de esperar pelo futuro eram pessoas que acabavam por desenvolver, enfim, maiores capacidades a nível de inteligência e regra geral, ter mais sucesso aqui na vida. Ou seja, a ideia é que há sempre uma correlação muito grande entre uma preferência temporal baixa, ok, e sucesso em geral, ou seja, sermos bem-sucedidos a fazer, a superar os vários desafios da vida. Eu perdi-me aqui um pouco no raciocínio. A preferência temporal, ou seja, os humanos têm sempre preferência do hoje em detrimento do amanhã. Ou seja, no caso do teste do marshmallow, se eu tiver um marshmallow hoje e tiver um marshmallow amanhã, eu vou ter sempre... Todas as pessoas vão comer um marshmallow hoje, não é? Acho que ninguém então isso vai esperar então por amanhã, porque efetivamente os seres humanos são seres mortais, ou seja, nós, à medida que nós vamos caminhando para a morte, a nossa capacidade de tirar proveito dos bens e serviços vai reduzindo, não é? Eu, se tiver 1 milhão de euros ou 10 milhões de euros quando tiver 80 anos e se não me conseguir mexer, o dinheiro não me serve nada. Ou seja, há sempre uma preferência em consumir hoje face ao amanhã. Para além da questão que também há sempre o risco, não é? Nós amanhã não estarmos cá, acontecer-nos algum infortúnio e infelizmente partimos. Ou seja, existe sempre essa preferência por hoje. E aquilo que a moeda fiduciária e a inflação nos traz é: ok, eu trabalhei, eu tenho a possibilidade de ter então aqui este mesmo marshmallow, mas se eu não fizer nada, não é? Eu amanhã vou ter... É mais pequenino. É mais pequenino. Ou seja, sendo mais pequenino, eu das duas uma. Aliás, o que é que eu estou incentivado neste cenário? A consumir um marshmallow, não é? Ou seja, é claro que o marshmallow está a servir aqui um bocadinho como reserva de valor, digamos, conta a poupança, não é? Eu estou encorajado a consumi-lo, ou então a tentar fazer com alguma coisa para tentar combater essa perda de marshmallow que eu sei que vai acontecer aqui no futuro. E é por isso que a especulação acaba por ser muito mais encorajada num sistema em que o marshmallow perde valor, porque agora temos de comparar que se o marshmallow
mantesse esse valor ou se inclusive crescesse. Já não haveria essa necessidade. Não sei se... Okay. Sim, eu acho que sim. Eu gostava só de dizer duas coisas sobre isso. Uma que tu estás a explicar porque é que o Bitcoin, de facto, pode ser o papel do Bitcoin, porque ele não perde valor desse ponto de vista, porque não se pode imprimir mais do que aqueles que já estão previstos que vão existir, não é? Portanto, é um número finito. Mas também tu entraste aí numa contradição com esse exemplo do marshmallow, com aquilo que defendeste antes, que é as pessoas poderem tratar da sua própria reforma. Não é uma contradição, porque repara, se tu agarrar no teu exemplo, também gosto de inventar cenas. Se tu meteres o marshmallow no frigorífico, no dia a seguir ele não vai ficar mais pequeno. Okay? No dia a seguir ele vai estar do mesmo tamanho. E portanto isso significa que tu agarraste no capital que tinhas nessa altura, conseguiste investi-lo de forma especulativa e conseguiste combater a inflação. Conseguiste combater a sua diminuição. Se tu conseguires pôr no congelador, se por acaso puseres no congelador, ele multiplica-se. E portanto no dia a seguir, em vez de ser um marshmallow, são 2. E isso é especulação outra vez. Não, ele só se multiplica se a inflação continuar fora do frigorífico. Sim. Não é? Portanto, ou seja, ele não se multiplica, fica igual àquilo que ele está. Sim, mas se tu colocas o dinheiro num bem, numa especulação, e és bem sucedido nessa especulação, tens um retorno maior do que a da inflação. Certo. Exatamente. Às vezes não chega. Essa é a questão também. Esse é o problema. Esse também é o problema. Porque... Mas pronto, basicamente a ideia é, do que tu estás a dizer, do que eu estou a perceber é, numa economia onde o dinheiro perde valor, as pessoas têm uma escolha a fazer. Ou consomem o marshmallow no momento, ou encontram formas desse marshmallow se multiplicar e ser maior do que a redução que vai ter. E normalmente especular. Normalmente é especulação. Daí acabar 98% da especulação, que era a tua linha de raciocínio. Porque por isso é que Bitcoin é a desfinanciarização da economia. Porque a partir do momento em que o dinheiro está desenhado para perder valor, deixa de naturalmente haver essa necessidade tão ampla de investimento. Ou seja, as pessoas... Aquilo que vai acontecer é eu posso simplesmente guardar o meu dinheiro para daqui a 20, 30 anos e depois, se eu quiser um retorno adicional para além desse mesmo poder de compra que tenho, aí sim eu vou incorrer risco e vou investir. Ou seja, basicamente, se tu não tocares no dinheiro, no mundo de Bitcoin, se tu não tocares no dinheiro que ganhas e o guardares na conta bancária, quando voltares lá, passados 5 anos, tens muito mais. A ideia, ou seja, mais uma vez, é importante relembrar que o dinheiro é uma representação daquilo que acontece na economia real. Ou seja, assumindo, e aqui é que entra também a questão do crescimento económico, não é? Se nós crescermos, o que é que implica crescimento económico? Na minha visão, pelo menos, é nós caminharmos, não é? Conseguirmos produzir cada vez mais bens e serviços ao ponto de eles serem cada vez mais abundantes. Claro que nunca chegará ao ponto do nível de abundância do oxigênio, mas a ideia é que nós, com o mesmo input, com a mesma quantidade de energia, vamos ser cada vez mais produtivos e vamos conseguindo produzir cada vez mais, não é? E aquilo que deveria acontecer, então, se tivéssemos um dinheiro com uma oferta fixa, é que, à medida que a economia vai produzindo cada vez mais, esse dinheiro que se mantém fixo vai tendo cada vez mais poder de compra. E isso seria refletido, então, através de preços mais baixos. Ou seja, teríamos um regime deflacionário em vez de termos um regime inflacionário. Claro que se tivéssemos a dinâmica oposta, ou seja, se pensarmos num cenário de guerra em que existe destruição de capital e a produção diminui, aí sim é que nós deveríamos ver inflação. Ou seja, não existe garantia de que o poder de compra de Bitcoin vai subir para sempre, na medida em que nós poderemos assistir a um episódio de destruição maciça e como tal, se as fábricas desaparecerem, os bens e serviços que vamos conseguir produzir vão ser muito menos e como tal o meu dinheiro vai dar para muitos menos, os preços vão subir em Bitcoin também. A questão é, assumindo que a sociedade consegue digamos, permanecer minimamente civilizada, digamos assim, se continuarmos este trajeto que tem sempre os seus ups and downs, mas a coisa vai acontecendo, o Bitcoin nessa forma está desenhado para subir para sempre.